Ministro do STF decide que brasileiro que sair do país a partir de hoje não poderá voltar sem estar vacinado. Fiocruz lança cartilha para o brasileiro passar as festas do fim de ano em segurança contra a Covid. O projeto que facilita a construção de ferrovias no Brasil só depende agora da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Setor de serviços cai pelo segundo mês seguido e termina outubro com uma baixa inesperada de mais de 1%. Justiça brasileira decidiu manter a preservação dos manguezais e das restingas do país. Levantamento aponta que 80% dos brasileiros não cuidam da pele contra os perigos do câncer. A Pfizer garante que a pílula contra a Covid tem eficácia de quase 90%. Em Mato Grosso do Sul, um jovem mostra criatividade e força de vontade ao patinar vários quilômetros para vender geladinhos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do STF vai começar a julgar amanhã a ação para que o governo adote medidas sanitárias recomendadas pela Anvisa nas fronteiras do país. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Mesmo sem a solução definitiva, a Anvisa está solicitando o comprovante de vacinação. Para quem chega ao Brasil, especialmente pelos aeroportos, o comprovante de vacinação tem sido exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos postos de fronteira. Mas a cobrança direta não está sendo feita a todos os viajantes, e sim de maneira amostral. A Anvisa informou que está utilizando dados da Declaração de Saúde do Viajante, que permite às equipes dos aeroportos realizar uma análise de inteligência com focos nos voos e viajantes de maior preocupação, e fazer de forma amostral uma abordagem com verificação direta de passageiros, solicitando o comprovante de vacinação e demais documentos necessários. Segundo a Anvisa, esse trabalho deve ser reforçado e intensificado por todos os órgãos do governo federal e estados envolvidos, diante das novas regras vigentes. A agência esclarece que a exigência do comprovante de vacinação vale para todos e que a verificação por amostra não exime o viajante da responsabilidade em relação ao cumprimento das restrições estabelecidas, com o objetivo de reduzir a circulação da Covid-19 no Brasil. A Anvisa esclarece ainda que a implementação da cobrança atende decisão do Supremo Tribunal Federal e que a agência aguarda a edição de uma portaria interministerial com maior detalhamento para a entrada de viajantes no Brasil. Havia expectativa de que essa portaria fosse publicada ainda no começo da semana, mas a Advocacia Geral da União recorreu da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que nesta terça-feira emitiu nova decisão atendendo parcialmente ao pedido da AGU e esclarecendo que o comprovante de vacinação será obrigatório apenas para os que viajarem após a publicação desta nova decisão. No recurso, a AGU argumentou que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é inconstitucional, pois veda a entrada de brasileiros natos no Brasil. Na peça, a AGU diz que a restrição imposta pela decisão impõe ônus desproporcional ao cidadão brasileiro proveniente do exterior e também ao estrangeiro residente no Brasil, impedindo o regresso deste ao país onde mora. Afirma ainda que a exigência de tamanho rigor migratório equivale a negar o acolhimento territorial e de cidadania, inclusive aos brasileiros natos, sujeitando-os ao equivalente ao banimento, o que é expressamente proibido pelo artigo 5º da Constituição. Por isso, a AGU pediu que o STF reveja a decisão para garantir e proteger os direitos à cidadania de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Em resposta, o ministro Luiz Roberto Barroso emitiu nova decisão cautelar, esclarecendo que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que saíram do país até a data desta decisão, ou seja, nesta terça-feira, serão submetidos às regras vigentes anteriormente. Portanto, estão dispensados da apresentação do comprovante de vacinação ou quarentena no regresso, mas são obrigados a apresentar teste PCR com resultado negativo para a Covid-19.
Covid-19. A decisão a que a reportagem teve acesso diz ainda que a determinação tem o objetivo de não surpreender os cidadãos que já estavam em viagem e que, para os demais brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil acima de 12 anos que deixarem o país depois desta terça-feira, o comprovante de vacinação será exigido junto com o restante da documentação necessária. O assunto voltará a ser discutido no Supremo nesta quarta-feira, quando terá início o julgamento da ação no plenário virtual. A sessão será concluída na noite de quinta. Órgãos do governo federal voltaram a relatar instabilidade em seus endereços na internet hoje de manhã. O problema, identificado em sites da presidência e de ministérios, ocorre poucos dias depois dos sistemas do Ministério da Saúde ficarem fora do ar. Uma situação que ainda não foi resolvida. Naquele dia, outros órgãos também sofreram ataque de hackers. O Gabinete de Segurança Institucional monitora o ocorrido. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 321.361.804 doses. 77,4% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 139.980.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E depois de quase 2 anos, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro reabriu as portas. Para acessar o espaço, o público terá que respeitar as medidas sanitárias, como medição de temperatura e uso de máscaras. Além disso, a visita terá que ser agendada com 2 dias de antecedência no site da instituição. Os horários são restritos do meio-dia até às 4 horas da tarde. O rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo será suspenso a partir do dia 20 de dezembro. Nesta época do ano, o número de carros diminui porque muita gente viaja para as festas de fim de ano. A restrição voltará a vigor no dia 17 de janeiro de 2022. A Fiocruz lançou uma cartilha com orientações para passar o Natal e o Réveillon com segurança. As recomendações também serão divulgadas pelo WhatsApp. Apesar do Brasil registrar queda nos principais indicadores da doença em função da imunização, o Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz lembra que a pandemia ainda não acabou. Assim como no fim do ano passado surgiu a Delta, a descoberta da nova variante Ômicron representa um alerta sobre a pandemia e os cuidados necessários durante as festas de fim de ano. Por isso, a cartilha tem o objetivo de informar a população que, além da vacinação, é fundamental manter as medidas de proteção. Para ajudar a identificar formas mais seguras de passar o Natal e o Réveillon, diminuindo os riscos de transmissão da Covid-19 no período, foram listadas recomendações na cartilha. Para participar de encontros e eventos de fim de ano, todos precisam estar vacinados, inclusive com a dose de reforço aos grupos que já podem ter essa proteção. Também é recomendado evitar aglomerações, preferir ambientes abertos e ventilados, manter distância mínima de 1,5 metro, usar máscaras e higienizar sempre as mãos. E veja a seguir, decreto que facilita a construção de ferrovias no Brasil já está com o presidente Bolsonaro para ser assinado. E ainda, levantamento aponta que 80% dos brasileiros não se cuidam contra o câncer de pele. A Câmara aprovou hoje, em primeiro turno, a segunda parte da proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que abre um espaço fiscal de 106 bilhões de reais para aumento de gastos no ano que vem. A PEC vai permitir que o governo pague o Auxílio Brasil de R$ 400 por mês e ainda negociar o restante para atender demandas de parlamentares. Ainda falta a votação de destaques. O texto do marco legal das ferrovias já está com o presidente Bolsonaro para ser assinado. Hoje, a Câmara analisou e rejeitou as propostas de mudanças da medida que vai facilitar a construção de ferrovias no Brasil. Segundo o relator da proposta, o Ministério da Infraestrutura está atualmente com 47 pedidos para novas obras da iniciativa privada. Apenas um destaque foi apresentado na sessão desta terça-feira e rejeitado logo em seguida. Com isso,
O texto do Marco Legal das Ferrovias segue agora para a sanção presidencial. O projeto permite que a União autorize a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado, em vez de concessões ou permissões. Os contratos poderão ter vigência de 25 a 99 anos. O texto, de autoria do Senado Federal, foi relatado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que deu parecer favorável à proposta do Senado sem alterações. Segundo o relator, atualmente há 47 pedidos protocolados no Ministério da Infraestrutura, o que corresponde a 12 mil quilômetros de ferrovias e 150 milhões em investimentos em 15 estados brasileiros. A diferença entre o atual modelo e o que sugere a proposta é que, quando sancionado, o Marco Legal das Ferrovias dará liberdade às empresas para executar os valores que julgarem necessário. Além disso, as empresas poderão apresentar propostas ao Ministério da Infraestrutura para a construção de ferrovias ou pátios ferroviários. Nenhum pedido poderá ser negado, salvo se a empresa não seguir as regras, se a proposta não for compatível com a política do setor ou por razão técnica operacional justificada. A proposta gerou divergências no plenário, especialmente entre os deputados de oposição, que consideram que o texto demandaria análise mais profunda, uma vez que acaba com a concorrência e retira a exigência de investimentos mínimos no setor. Já os deputados da base do governo defenderam que a burocracia não deve impedir o progresso e o desenvolvimento e que há enorme interesse na exploração de ferrovias privadas em determinados trechos. E agora uma notícia importante para o bolso do brasileiro. A Petrobras anunciou que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro a partir de amanhã. O novo valor representa uma redução média de 3,13% ou de 10 centavos por litro. Foi a primeira redução nos preços da gasolina desde o dia 12 de junho. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,40%, refletindo força da divisa norte-americana no exterior, em meio à expectativa pela sinalização de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,69 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,58%, com 106.759 pontos. Um projeto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com o consórcio Alagoas, efetuou o leilão de saneamento de 2 blocos do estado de Alagoas, que contou com uma forte disputa e arrecadou mais de R$ 1,6 bilhão em outorgas. Segundo o edital, os investimentos totais previstos para as obras de saneamento no estado são de R$ 2,9 bilhões em 5 anos. O setor de serviços surpreendeu todo mundo. A expectativa dos analistas era de um ligeiro aumento de 0,1% em outubro, mas o resultado foi uma queda de 1,2%. O setor de serviços começou o último trimestre de 2021 com queda de 1,2% em outubro, na comparação com setembro. Segundo o IBGE, a sequência do bom desempenho entre abril e agosto, de 5 altas mensais seguidas, foi quebrada pela baixa de 0,6% em setembro. Com o resultado de outubro, o setor ainda ficou 2,1% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano passado. Em outubro, 4 das 5 atividades do setor de serviços recuaram na comparação com setembro, com destaque para serviços de informação e comunicação. Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 2,7% entre setembro e outubro, emplacando o 7º resultado positivo consecutivo e acumulando 57,3% de crescimento no período. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo informou hoje que o prejuízo das atividades turísticas do país acumulam um total de mais de 450 bilhões de reais desde o início da pandemia em março do ano passado. Mas a tendência é de recuperação gradual, tanto que a previsão é que o setor feche 2021 com um crescimento de quase 22% em relação ao ano passado. O Senado aprovou agora à noite, por 52 votos, a indicação do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.
O TCU tem entre suas funções apreciar contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União. Para assumir o cargo, Anastasia ainda terá de ser aprovado pela Câmara. O assunto agora é o Dezembro Laranja, campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para alertar sobre a importância da prevenção contra o câncer de pele. Um levantamento recente mostra que mais de 80% dos brasileiros sabem como evitar os danos à pele, mas que a maioria não se cuida. Verão, calor, sol. Nesta época do ano aqui no Brasil costuma ser tão quente que parece ter um sol para cada um, como dizem por aí. E sol é vida. Ele é necessário para a gente viver, ele dá uma sensação de bem-estar e ele é essencial, né, para a produção de vitamina D, que é essa vitamina essencial para os nossos ossos, né? Mas a exposição solar excessiva em horários de pico e sem proteção pode ser muito prejudicial. Esses raios solares, são raios ultravioleta, eles acabam fazendo dano no DNA da nossa célula. Então, quando a gente queima do sol, esses danos de DNA vão se acumulando e ao longo dos anos, esses danos podem gerar um câncer de pele. Com a chegada da estação mais quente do ano, chega também um alerta de prevenção contra o câncer de pele por meio da campanha Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O câncer de pele é um dos mais comuns em todo o mundo e também aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, os tipos não melanoma correspondem a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas a maioria desses casos tem cura. Os não melanoma, que seriam aqueles tumores que realmente as pessoas vão procurar o dermatologista faz a retirada da pinta, né, ou de alguma lesão que venha na pele, isso na grande parte das vezes se resolve nesse momento. Já o tipo melanoma é mais complexo. Que é um tumor mais agressivo, um tumor que tem mais capacidade de metástase, principalmente para órgãos à distância, né? Metástase é a saída do tumor da região primária, que seria a pele, e vai para regiões à distância no corpo. Mas tem tratamento. Hoje, com o advento da imunoterapia, a gente vê mesmo doenças já avançadas obtendo cura. Então, realmente é um grande avanço dentro da oncologia clínica, é o tratamento de melanoma. O câncer de pele pode levar décadas para aparecer. Normalmente surge após anos de exposição solar inadequada, mas algumas pessoas são mais propensas a desenvolver a doença. Além do fator hereditário, tem risco maior pessoas de pele mais clara e pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes que foram transplantados de rim ou transplantados de medula, que usam medicações imunossupressoras, também tem maior risco de desenvolvimento de melanoma. Na maior parte dos casos, o câncer de pele se manifesta como uma pinta e é preciso ficar atento. Caso ela modifique ao longo do tempo, ou seja uma lesão nova, né? Então, puxa, não tinha uma pinta no dorso e ela surgiu e ela vem aumentando, ou ela sangra, ou ela tem áreas de diferentes cores, né? Então, esse tipo de lesão que é a lesão que a gente tem que estar realmente alerta e orientar a população a procurar atendimento dermatológico. Mas antes disso é melhor prevenir. E a receita nesse caso, praticamente todo mundo conhece. Um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos mostra que 86% dos entrevistados sabem e concordam que usar protetor solar diariamente é necessário para prevenir o câncer de pele. Mas apenas 37% deles mantêm esse cuidado no dia a dia. Mas é chegada a hora de mudar esse quadro. Então, atenção às dicas. Uma paciente que está preocupada com manchas de melasma, né, ou que já teve um câncer de pele, a gente recomenda todos os dias, mesmo quando nublado, porque a gente sabe que os raios ultravioleta passam pelas nuvens. Então, a gente recomenda uma quantidade de 1 colher de chá de protetor solar para aplicar no rosto. E qual que é o FPS? Tem que usar o filtro de proteção solar. A gente sabe que com o FPS 30, você bloqueia 95% dos raios ultravioleta.
Então, isso já é um FPS bacana. O dermatologista ressalta ainda que é preciso aplicar o protetor diariamente em todas as áreas mais expostas, como rosto, braços e pernas. Ele destaca que também é muito importante usar protetor labial, já que a pele do lábio é muito fina. Na praia ou piscina, também é recomendável o uso de roupas protetoras de UVA e chapéus ou bonés. E claro, é preciso evitar a exposição solar das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E tomando todos esses cuidados, então, é só curtir o verão com toda a proteção. Exatamente. E veja a seguir, a Pfizer garante que a pílula contra a Covid é quase 90% eficaz contra a doença. E ainda, STF decide que manguezais e restingas do Brasil devem ser preservados. O Supremo Tribunal Federal derrubou por unanimidade a proposta do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que extinguia as regras que protegem manguezais e restingas. A preservação voltará a ser obrigatória. A decisão atendeu a uma ação movida em setembro do ano passado pela Rede Sustentabilidade para que fosse declarada a inconstitucionalidade da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de número 500. Essa nova resolução aprovava a extinção de duas outras que delimitam as áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas do litoral brasileiro, abrindo espaço para a especulação imobiliária nas áreas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. Na ação, a rede argumentou que houve violação aos parâmetros normativos previstos sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação, sobre os limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e de localidades em geral. A ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu os efeitos da medida, que agora foi rejeitada pelos ministros no plenário virtual. Em voto conclusivo, a ministra afirmou que o Estado brasileiro tem o dever, imposto tanto pela Constituição da República quanto por tratos internacionais, de manter política pública eficiente e efetiva de defesa e preservação do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem como o de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Dados apresentados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, demonstraram que o desmatamento na região amazônica registrou queda de 19% na comparação com o mesmo período de 2020. A redução nos alertas de desmatamento seria o resultado de um trabalho integrado entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa e da Justiça, com os órgãos ambientais, Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. A temperatura no Ártico voltou a bater recorde. Segundo a ONU, no ano passado, os termômetros quase chegaram aos 40 graus. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o calor intenso foi registrado em 20 de junho em uma cidade da Rússia. Esta é a primeira vez que a agência da ONU inclui um recorde de calor no Ártico em seus relatórios sobre condições meteorológicas extremas. Em comunicado, o diretor da OMM, Peter Italas, lembrou que o anúncio ocorria no momento de uma onda sem precedentes de temperaturas máximas em todo o mundo e emitia um alerta sobre a mudança climática. A cidade russa de Verkhoyansk fica a 115 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico e possui registros das temperaturas desde 1885. O recorde, que segundo a agência é mais próprio do Mediterrâneo do que do Ártico, foi registrado por uma estação meteorológica durante uma onda de calor excepcionalmente prolongada na Sibéria. A média das temperaturas na região do Ártico da Sibéria ficou 10 graus acima do normal durante grande parte do verão do ano passado, o que provocou incêndios e perdas significativas de gelo marinho. A onda de calor também influenciou 2020 a ser designado como um dos 3 anos mais quentes desde o início dos registros a nível mundial. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que no ano passado também foi registrada a temperatura máxima de 18,3 graus na Antártica. Furacões e tempestades expuseram a ameaça da mudança climática para Nova York. Agora, Manhattan constrói quase 4 quilômetros de muros, portões e parques elevados para se proteger das inundações e do aumento do nível do mar.
Nova York se prepara para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O furacão Sandy em 2012 ou a tempestade Ida em setembro passado mostraram que a Big Apple está sob a ameaça da elevação do nível do mar. Por isso, a capital econômica dos Estados Unidos desenvolve o projeto Resiliência da Costa Leste, ao custo de $1 bilhão e 450 milhões de dólares para proteger a cidade de inundações. O que construímos aqui é parte do maior projeto de resiliência em uma densa área urbana nos Estados Unidos. Estamos muito entusiasmados por ter iniciado esse projeto há um ano com uma série de contenções de água. Também estamos erguendo o parque, como você pode ver no East River aqui ao lado. Ao longo de 4 quilômetros de costa vão ser instalados portões para fechar a passagem para a água e um parque elevado que funcionará como muro de proteção, cais, esplanadas, ciclovias e jardim. Pelo menos 1.800 árvores serão plantadas, quase o dobro das arrancadas para a realização da obra, além de outras 1.000 ao redor da região. As proteções que estamos construindo são adaptáveis. Se as projeções do aumento do nível do mar forem piores do que esperamos, podemos adicionar elevações na construção para obter mais proteção. É uma parte importante dos projetos que estamos construindo. Estamos garantindo que as bases sejam fortes o suficiente para podermos construir sobre elas se necessário. O projeto inclui ainda uma instalação subterrânea para melhorar a capacidade de drenagem da rede de esgotos e a construção de uma subestação de energia para evitar que a área fique sem eletricidade. Estamos preocupados com o impacto das tempestades da elevação do nível do mar. Estamos reformando edifícios. Há 1 milhão de prédios em Nova York. Reformamos sempre que possível. Temos um dos códigos de construção mais resilientes do mundo. Com 836 quilômetros de costa, Nova York tem previsões de um aumento de 67 centímetros no nível do mar até 2050. Em todo o mundo, mais de 150 milhões de pessoas vivem em áreas que podem ser inundadas até metade do século. A pílula da Pfizer contra a Covid-19 pode reduzir o risco de hospitalização e morte em quase 90%. A farmacêutica afirma que espera que o medicamento consiga conter a atividade de variantes como a Omicron. A Pfizer divulgou os dados mais atualizados de seu tratamento experimental com uma pílula contra a Covid-19. Os pesquisadores mostram que o medicamento reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 89% se administrado a adultos dos grupos de risco poucos dias após os primeiros sintomas. Com 1 mês de acompanhamento dos voluntários, o estudo relatou 5 hospitalizações e nenhuma morte entre 697 pessoas que receberam o medicamento nos primeiros 3 dias de sintomas. Entre os 682 pacientes que receberam o placebo, 44 foram hospitalizados, incluindo 9 que morreram. Todos os adultos que participaram desse estudo não tinham sido vacinados contra a Covid-19. Em um outro grupo que foi submetido a outro período de teste, com o tratamento administrado nos primeiros 5 dias dos sintomas, a pílula foi 88% eficaz. A farmacêutica quer autorização para oferecer os comprimidos, chamados de Paxlovid, para as pessoas tomarem em casa antes de ficarem doentes, a ponto de precisarem ir ao hospital. A empresa diz que espera que a droga consiga conter a atividade de variantes como a Omicron, já que a droga bloqueia a enzima envolvida na replicação do vírus. No mundo já foram aplicados mais de 8 bilhões e 520 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Universidade de Oxford, a China é líder deste ranking com 2 bilhões e 620 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 340 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Nas últimas 24 horas e ainda sem registros de alguns estados, o Brasil contabilizou 92 mortes por Covid-19 e 3.826 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. Se aproxima de 271 milhões e 364 mil casos e registra mais de 5 milhões e 319 mil óbitos. Os Estados Unidos romperam os 50 milhões e 216 mil diagnósticos e tem um total de 799.845 vítimas fatais.
A Índia passou de 34 milhões e 703 mil contaminações. Já o Brasil se aproxima dos 22 milhões e 196 mil casos e tem mais de 21 milhões e 426 mil pessoas recuperadas. Até o momento, são 616.970 mortes registradas no total. O Reino Unido beira a marca de 10 milhões e 995 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia passou dos 9 milhões e 899 mil casos positivos da doença. Pelo menos 3 pessoas morreram em consequência de um ataque com explosivos no aeroporto internacional da cidade de Cúcuta, na Colômbia, na fronteira com a Venezuela. De acordo com autoridades locais, as vítimas são 2 policiais e o suposto agressor. Uma primeira detonação foi registrada e a polícia não soube determinar se o artefato explodiu antes do tempo ou se foi um atentado suicida, uma prática incomum no longo conflito colombiano. Na sequência, houve uma nova explosão. Nossos explosivistas, ao fazer o reconhecimento da área, identificaram uma mala e, quando se aproximaram com todas as medidas de segurança, ela foi detonada. Nossos 2 explosivistas ofereceram suas vidas pela segurança. Lamentamos as mortes, oferecemos as mais profundas condolências às famílias, mas isso também nos faz um apelo para continuar a ofensiva contra esses grupos criminosos, como os dissidentes das Farc e do Exército de Libertação Nacional, que sempre buscam ativar ações terroristas na fronteira, que planejam e financiam da Venezuela e operam e se desenvolvem na Colômbia, buscando afetar a atividade e a tranquilidade do povo do norte de Santander. O presidente colombiano Iván Duque também tratou o episódio como um ataque terrorista. Primeiro, este é um ato covarde, miserável, terrorista, que obviamente nos entristece, mas obviamente é também a reação dos covardes terroristas às ofensivas que as forças de segurança têm feito. Colômbia e Venezuela romperam relações pouco depois da chegada de Duque ao poder em agosto de 2018. Bogotá acusa o governo de Nicolás Maduro de abrigar e dar proteção a membros de grupos ilegais armados colombianos, o que Caracas nega. E você vai ver daqui a pouco o alerta da Organização Mundial da Saúde para a variante Ômicron da Covid-19. E a determinação de um jovem sul-mato-grossense que faz comércio patinando para superar as dificuldades da pandemia. A Organização Mundial da Saúde ligou o sinal de alerta para a disseminação da Ômicron da Covid-19, que já atinge quase todos os países. Segundo a OMS, nenhuma variante conseguiu se espalhar tão rápido. 77 países já relataram casos de Ômicron, e a realidade é que a Ômicron provavelmente está na maioria dos países, mesmo que ainda não tenha sido detectada. A Ômicron está se espalhando a uma taxa que não vimos com nenhuma variante anterior. Outro dirigente da organização, o canadense Bruce Aylward, destacou os riscos das pessoas considerarem a Ômicron uma variante leve. Estamos preocupados que as pessoas estejam chegando a uma conclusão de que se trata de uma doença leve. Se estamos indo para uma temporada como a de agora, em que muitas pessoas querem se reunir nas festas e temos um vírus mais transmissível que realmente não sabemos seu curso clínico claramente, poderíamos estar nos preparando para uma situação muito perigosa. Outro ponto levantado por Tedros durante a coletiva foi a inequidade vacinal. De acordo com o diretor-geral, mesmo sem evidências sobre a eficácia das doses de reforço contra a variante, muitos países aceleraram a aplicação para tentar controlar a Ômicron. Com isso, a OMS teme que os países ricos voltem a acumular imunizantes e as nações mais pobres não consigam avançar nas campanhas de vacinação. E agora uma história que envolve muita criatividade e determinação. Como consequência da pandemia, um jovem de Mato Grosso do Sul passou a ganhar a vida patinando dezenas de quilômetros por dia para vender geladinhos. O interesse pelos patins surgiu há 6 anos. O que era um hobby se tornou o principal meio de locomoção. E foi sobre as 4 rodinhas que, em 2019, Murilo começou a vender os geladinhos feitos por ele mesmo. Todo dia, assim, no almoço, na faculdade e fim de semana na Orla Morena. Isso para juntar um dinheirinho e poder viajar nas férias.
Estudante de engenharia civil, Murilo conta que em meio à pandemia, sem aulas presenciais, resolveu investir no negócio e em dezembro de 2020 passou a vender os geladinhos de forma mais profissional. Precisei fazer a minha logo, né, que eu cheguei nessa marca que se chama Virgo. Como estávamos numa pandemia, eu sabia que se eu colocasse uma película de proteção secundária, né, iam dar mais valor, né, para o produto em si, né, porque o gelato você morde a pontinha e chupa, né, então se tivesse uma secundária para barrar essa higiene, né, para segurar disso seria viável, também seria bem visto. E agora mais recente, uma nutricionista contratei para poder fazer uma receita própria, né, para poder atender as conveniências onde eu quero revender e aí conquistar ainda mais a cidade. São 10 sabores, entre eles frutas vermelhas com iogurte grego, banana com doce de leite, abacaxi ao vinho, maracujá com chocolate. Com o avental personalizado, agilidade e simpatia, ele oferece suas delícias. O Douglas aprovou de chocolate. Tá uma delícia, doido, né? Tem mais aí. Obrigado, Fê. Pegou mais um. Valeu a pena a compra? Vixe, com certeza. É baratinho aí, uma delícia. Lucas e Isabela também compraram pela primeira vez. Ninho com Nutella. E o sabor é bom? Aprovadíssimo. Muito bom. A questão da maquininha de aceitar Pix, de facilitar o pagamento também é ótimo, né? Muito mais fácil para o consumidor, né? Quando a caixa térmica ainda está cheia, são quase 8 quilos para carregar. Mas esta não é a maior dificuldade enfrentada pelo Murilo sobre os patins. Sempre me atentando para a calçada boa, para o asfalto bom, porque Campo Grande sofre muito com isso ainda, de uma pavimentação ruim, digamos, né? Não ajuda o patinador. Pelo centro, meia hora, 1 hora, e depois eu desço sentido Monte Castelo, né, que estava para trás da gente, sentido Mata do Jacinto, eu pego a Mato Grosso e vou embora até o parque. Outros dias eu nem venho para cá, eu vou direto para o Tiradentes ou para o Guarandi. Então eu busco as 4 direções da cidade. Sara Menezes, a judoca campeã olímpica em Londres 2012, será a nova técnica da seleção brasileira de judô. A Confederação Brasileira da Modalidade anunciou a novidade ao comunicar a renovação da comissão técnica para o ciclo Paris 2024. Sara Menezes, aos 31 anos de idade, se aposentou em dezembro de 2020 após anunciar a gravidez e agora será a treinadora principal da seleção feminina de judô. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Primeiro lá atrás, o que foi? Boa tarde, eu tinha muita opressão de macumba e tristeza, sumiu tudo. Sumiu tudo agora, você foi o que, irmã? Dor no joelho, aí melhorou agora. Melhorou agora. Foi muito bem. Você, o que foi? Eu estava com a lesão no baço e foi curada através da volta da vitória. Amém. Tomei aquela 3ª dose da vacina lá da Covid, a fase, e fiquei meio quebrantado, né? O corpo querendo só cama, né? Dolorido. E graças a Deus agora tá jóia. Foi embora? Foi embora. Oh, glória a Deus. O que foi que aconteceu? Eu estava com fraqueza na perna, no joelho, agora fortaleceu. Amém. Glória a Deus. O senhor foi o que, amigo? Sempre eu tô com essa parte dormente. E hoje já melhorou. Melhorou? Melhorou. Amém. Glória a Deus. Glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Muito obrigado pela sua audiência. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e até amanhã. Boa noite, fique na paz.